Oi, eu sou o Vidal da Agência 4 e hoje eu vim te falar um pouquinho sobre a espiral do silêncio e te mostrar como é que eles tentam calar a nossa voz. Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de saber de você. Você sabe o que é a espiral do silêncio? A espiral do silêncio é uma teoria de ciência política e comunicação em massa que foi proposta por Elizabeth Noel Neumann em 1977. A teoria começou a ser estudada na década de 60, com base nas pesquisas sobre os efeitos da comunicação em massa na população. O conceito da espiral do silêncio de Noel Neumann se baseia em três principais premissas. A primeira é de que as pessoas possuem praticamente um sexto sentido e que elas conseguem entender qual que seria a opinião pública mesmo sem ter nenhuma pesquisa ou nada do tipo. Já a segunda diz que as pessoas têm medo de serem isoladas socialmente e que sabem qual tipo de comportamento que elas devem tomar para que evitem isso. Por fim, a terceira mostra que as pessoas possuem medo de expressar suas opiniões quando essa não é condizente com a opinião pública majoritária, porque assim elas sentem medo de serem excluídas, zombadas e até mesmo isoladas do círculo social a qual fazem parte. Então, se a opinião pública mudar, essa pessoa reconhecerá que a sua já não faz parte da maioria e ela terá menos vontade de expressar isso publicamente. À medida que a distância entre a opinião pública e a opinião dessa pessoa aumenta também a probabilidade dela se autocalar e se censurar, pois ela sente medo de ser julgada por essa maioria. Os meios de comunicação em massa são essenciais para que essa espiral do silêncio aconteça, pois majoritariamente são eles que ditam qual é a opinião pública sobre determinado assunto. Bom, quando isso acontece, perante uma opinião pública formada, as pessoas que não concordam com o que é julgado politicamente correto entram em uma espiral do silêncio, pois elas vão cada vez mais se calando e criando às vezes até uma maioria silenciosa. É daí que vem o termo espiral do silêncio. Bom, eu poderia te dar vários exemplos neutros de como a espiral do silêncio funciona, mas a história está sendo escrita diante dos nossos olhos e eu não vou me calar, não dessa vez. Para te explicar como a espiral do silêncio funciona, nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para o ano de 2018. Nesse ano, o Brasil se encontrava no auge da sua polarização política, tendo como dominante uma parcela da população que se dizia indignada com a corrupção e a crise na qual o país se afundava. Diante desse caos, uma figura surgiu como a solução para a velha política, que traria a moral e os bons costumes que essas pessoas tanto aclamavam. Ele era visto como um salvador e até mesmo um messias, mas a verdade é que de Messias esse cara só tem mesmo nome. Eu tô falando aqui de Jair Messias Bolsonaro. Com um discurso de bom moço e a promessa de acabar com a corrupção existente no Brasil, esse homem conseguiu chegar ao mais alto cargo do poder executivo, a presidência da República. As falas extremistas vinham cheias de notícias falsas. Notícias essas que iam desde kits gays sendo distribuídos na escola até mesmo uma possível ameaça comunista. Seu discurso era cheio de ódio, polarizando cada vez mais uma população que já estava cansada e completamente descrente de uma possível solução. Essas notícias eram usadas para chocar o povo, desmoralizar a imagem dos seus opositores, gerar desinformação. Desinformação essa que trouxe cada vez mais pessoas para o seu eleitorado. Enquanto suas ideias eram disseminadas como um vírus, a outra parcela da população que não concordava com isso era cada vez mais silenciada. Com o uso das fake news e a violência de seus apoiadores, muitos daqueles que não concordavam 100% com o que Bolsonaro dizia acabaram sucumbindo aos seus pensamentos e entraram para o bolsonarismo. E é assim que a espiral do silêncio funciona. O medo dessas pessoas de serem oprimidas, zombadas e até excluídas do seu círculo social fizeram com que elas acabassem aceitando e criando um senso de normalização perante todas as atrocidades que eram ditas e feitas. Os que não se renderam ao bolsonarismo foram cada vez mais oprimidos por seus apoiadores. Nessa conta não entram só aqueles que não concordavam com as ideias de Jair, mas também jornalistas e qualquer outra pessoa que poderia ameaçar o seu poder. E essa opressão fez com que muitas pessoas fossem totalmente silenciadas.
tanto pelo descrédito criado pelas notícias falsas, até mesmo pelo medo de perderem as suas vidas ou sofrerem algum tipo de violência. Afinal, você mesmo já deve ter visto algum comentário horrível nas redes sociais ameaçando alguma pessoa que não concordava com ele. Mas o que ele não esperava é que nós viveríamos a maior pandemia da história da humanidade moderna desde a gripe espanhola, a pandemia do coronavírus. Os índices de desemprego foram para as alturas. O sistema de saúde está à beira de um colapso e centenas de pessoas estão perdendo a sua vida todos os dias. E o que ele faz? Ele xinga jornalistas, ele transforma seus aliados em opositores e faz a gente pagar um preço altíssimo pela sua irresponsabilidade. E esse preço não é pago só com dinheiro, ele também é pago com vidas. O meu objetivo aqui é mostrar pra você como a espiral do silêncio é extremamente perigosa e te mostrar também que se calar é ser conivente com esse futuro horrível que está nos alcançando a passos largos. Jair Bolsonaro já mostrou que não liga nem um pouquinho pro povo e a única coisa que o importa é o seu castelinho de areia construído na base de ódio e mentira. Isso precisa acabar agora, pois é questão de vida ou morte. Ele continua tentando convencer o povo de que isso não passa de uma mentira, uma invenção da mídia para tentar o derrubar. Mas enquanto isso, o mundo inteiro se une para buscar uma solução para essa pandemia que mata milhares de pessoas todos os dias ao redor do mundo. Isso não é uma gripezinha, não é histeria da mídia, é muito menos uma ameaça da esquerda. Isso é uma pandemia que já matou mais de 10 mil pessoas no Brasil até a gravação desse vídeo. E se depender de Bolsonaro, esses números vão crescer cada vez mais. Porque, afinal, pelo que ele diz, e daí? Ele é Messias, mas não pode fazer nada. Quando você menos esperar, esses números que te assustam quando passam na televisão vão se transformar em rostos. Rostos dos teus pais, tios, avós, irmãos, amigos e até mesmo o seu, se nada for feito. A voz é a maior arma que a gente tem e não podemos ficar calados enquanto pessoas morrem. Nossa voz é o vento que soprará todo esse ódio para muito longe daqui. Se você não quer fazer isso por você, faça por quem você ama. Nós não podemos mais ser coniventes com esse tipo de atitude. Enquanto pessoas morrem todos os dias nos hospitais superlotados que estão espalhados pelo Brasil, o nosso presidente está por aí andando de jet ski falando que daí não tem problema nenhum, o importante é salvar a economia. Ele disse mesmo nesse vídeo do jet ski que 70% da população brasileira vai pegar o coronavírus. Se isso acontecer, mais de 1.800.000 pessoas vão morrer. Nós precisamos nos unir e lutar contra essa ameaça. Não é só uma ameaça para o nosso país, é uma ameaça para a nossa vida. A gente não pode mais ficar calado enquanto tudo isso acontece. Bom, não se esqueçam, lavem suas mãos, usem sempre máscaras e, se possível, fiquem em casa. Vocês não estão sozinhos nessa. Nós estamos juntos e vamos caminhar até o final. Assim como Geraldo Vandré cantou há 52 anos atrás, eu continuo acreditando que as flores podem vencer o canhão. Fiquem em paz, fiquem em casa. Desistir do sonho de um Brasil onde ninguém seja condenado ou morto por pecado. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil onde as mulheres tenham o mesmo direito que os homens. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil onde todas as formas de amor sejam respeitadas.